Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês com o programa Ivan Martins, que acontece aqui na Astral TV, falando de espiritualidade, paranormalidade, arte e cultura também, né? E hoje, gente, trazendo uma pessoa incrível, né? Como sempre, convidados muito especiais. E ele fala, gente, sobre a apometria magnética, entre outras coisas. Ele vai conversar com a gente. É um parapsicólogo, um dos mais importantes do país hoje, né? Uma pessoa que está numa ascensão dentro da parapsicologia. Um parapsicólogo espiritualista, não ateu, né? Como o Padre Quevedo, por exemplo. Gente, eu tenho o maior prazer em receber o professor Bauer. Querido, seja bem-vindo. Obrigado, Né? Ivan. É um prazer Que estar bom aqui. ter você aqui. O prazer é meu. Né? A gente já começou brincando hoje, né? Ele chega para mim e diz assim: eu sou parapsicólogo, né? Eu falei, eu sei. Ele falou assim: não, mas eu tenho uma importância. Eu falei, tá, parapsicólogo o quê? Ateu igual o Padre Quevedo? Ele falou: não, eu sou espiritualista. Exatamente. Brincar para relaxar, né? Claro. Como que tá a parapsicologia no Brasil hoje, querido? Então, até essa introdução que tu fez foi muito boa, porque a maioria das pessoas não sabem a diferença da parapsicologia. A parapsicologia no Brasil, tanto no Brasil como no mundo, ela é dividida em algumas escolas, né? No Brasil, a mais conhecido foi o Padre Quevedo, né? E eu posso afirmar, ele foi um excelente parapsicólogo dentro do estudo da parapsicologia. Só que ele estava dentro da escola católica, que é uma escola um pouco mais materialista, mas ainda acredita em energia, né? Mas quando chega no aspecto espiritual, ele contradizia muita coisa e o que ele o que era dentro da igreja algum fenômeno, aí dizia que era milagre. Ou seja, era uma parapsicologia totalmente ligada a uma religião. E a história foi o seguinte: quando o Padre Quevedo foi mandado aqui para o Brasil por causa do espiritismo. O espiritismo estava em muita ascensão. Ele veio para derrubar. Veio para derrubar. E daí a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Sabe aquele que vai no domingo na missa, Sim. depois vai tomar um passe no meio da semana lá no centro? E vai uma macumbinha no sábado. Exatamente, e é uma cumbinha no sábado. Dele veio, ele é jesuíta, né? E ele veio com essa missão. Ele veio de colocar a parapsicologia como fosse uma ciência à parte do catolicismo, mas no caso deles é vinculada, né? E para fazer esses debates. E o que aconteceu? Anos 70, lembra a Rede Manchete, Sim. Bandeirantes, e colocavam o Padre Quevedo contra os espíritas e não sei o quê. E o espiritismo, ele sempre considerou já o próprio espiritismo como uma ciência. Mas quando começou esse embate com o Padre Quevedo, surgiu a escola espírita. Eles pensaram assim: se existe a escola católica, vamos criar a parapsicologia espírita. Isso ali mais ou menos nos anos 60. Tá? Aí começou parapsicologia espírita e parapsicologia católica. E a escola que eu faço parte, que digamos é a escola eclética espiritualista, ela veio só mais ou menos ali por 83 aqui no Brasil. Que é uma escola que não tem religião, é a única escola parapsicológica aqui no Brasil que não tem vínculo religioso, tá? E entrou nesse meio. O que a gente faz? A gente analisa tudo, sem ter o vínculo da religião, sem estar preso a milagre. Se é da minha religião, não posso contestar. Você entende? E claro que as duas escolas têm seus aspectos positivos e negativos. Tem muita coisa aqui dentro da escola católica que é interessante, e tem muita coisa na escola espírita interessante. Mas aí vem um pouco de exagero por causa da religião. Às vezes o fenômeno espírita, qualquer fenômeno paranormal, extranormal, eles vão dizer que tem um espírito envolvido para que aquilo aconteça. Por exemplo, se movimentou essa caneca aqui, foi o espírito que te movimentou aqui. E na escola católica vai dizer, não, foi você através da tua telergia. Mas a escola eclética analisa as duas coisas. Claro que sempre a gente vai colocar em primeiro plano a energia do homem. Mas a gente também estuda, a gente chama de fenômenos supranormais, que são de seres externos, que podem ter envolvimento. Mas mesmo se tivesse uma influência externa, a influência externa teve que usar a sua energia. Então tem esse caminho. Então a escola eclética ela fica ali no meio. Você crê no demônio? Sim. Não da forma como as pessoas creem, né?
Mas existe sim, dentro uma outra dimensão, principalmente a gente tem muito relato de experiências quase morte. Sim, as EQMs. As EQMs, e as pessoas relatam muitas coisas, né? E também, claro, com os médiums, tem médium que consegue fazer projeção astral, consegue ir lá no mundo astral, fala de regiões, né? E aí a gente compara com as religiões para ver o que bate, o que não bate. Então, sim, existem alguns lugares que tem seres, né? Que são seres trevosos, digamos assim. A questão é que existe o sincretismo, que dizem que colocaram dentro das religiões de cunho africano, mas não falam do sincretismo cristão, né? Porque o cristão também, também tem o seu sincretismo. Então, muito das visões que existem hoje dentro do cristianismo, somente do cristianismo dessas igrejas pentecostais e tudo mais, é um sincretismo, na verdade, de cultos antigos, de coisas muito antigas que foram incorporados por um cristianismo comercial, né? Um cristianismo de lavagem cerebral. Então é importante falar sobre isso. Você está num lugar onde nós temos babalorixás, onde nós temos, né, ielorixás. Eu sou um baba do candomblé, né? Não tenho terreiro, não trabalho desta forma, porque eu me iniciei em várias escolas místicas, né? Mas eu tenho uma fé muito grande. E muitas vezes, como você pega um padre Quevedo, quando a mão da santa é conservada no formol, é milagre. Isso, corpos incorruptos. Os incorruptos, né? Sabe lá Deus quanta parafina tem ali. Mas quando um babalorixá recebe um orixá, é mistificação. Exatamente. Né? Nós sabemos que existe mistificação, mas existe uma energia muito forte também. Como é que a parapsicologia espiritual analisa essa questão, por exemplo, dos orixás? Isso. Essa parte da parapsicologia a gente chama do estudo dos fenômenos supranormais, que é além da realidade, né? Sim. Além das EQMs, claro, a gente leva muito em consideração o estudo e as informações que os médiuns passam. Mas não só isso, a gente faz uma análise histórica também, né? Histórica, mística, por exemplo, as histórias dos egípcios, dos deuses gregos, dos deuses romanos, né? Para você entender tanto como funciona a mente humana e fazer algumas ligações, né? Aí a gente faz algumas experiências. Existe experiência parapsicológica de incorporação. Existe, por exemplo, você faz uma pessoa que não tem muita experiência. Isso é controlado, né? Ambiente controlado. Faz uma incorporação, como fosse parecido a uma religião, né? Afro. E uma pessoa que não tem conhecimento, por exemplo. Você tem que pegar uma pessoa que não é da religião, mas que tem uma tendência que consegue incorporar, tipo uma mediunidade de transporte. Sim. E aí você faz os gestos ela incorporar. E se ela fizer trejeitos igual tem lá e ela nunca teve contato, é uma coisa interessante, não é? É uma prova. É uma prova, entendeu? Se ela falar de um outro jeito. E uma vez eu fiz a experiência e nós colocamos várias restrições nessa pessoa. Ela não tinha contato. E ela usou venda nos olhos, tudo para o ambiente não prejudicar ela, né? E quando ela incorporou, ela fez todos os trejeitos de um Exu. Ela incorporou um Exu. Mas tudo, igualzinho. E ela nunca tinha contato na vida. E depois, claro, mesmo assim, né? A gente ainda depois entrevista ela e vê as sensações. E daí ela explicou que foi uma sessão muito estranha, que não era ela que estava falando. Ela sentia, ela estava semiconsciente, né? A voz sai pela boca. A voz sai pela boca. Mas não sabe, sabe que não é ela. E ela não entendia aquelas palavras, por que estava fazendo aquele trejeito. Até depois ela ficou assustada com a experiência, mas assustada no bom sentido, né? Tipo, de maravilhada de saber que isso é possível, né? Porque se eu pegasse alguém que já tem vivência nessa religião, aí podia dizer, não, tá imitando porque viu alguém lá. Então a gente tem esses cuidados na pesquisa. Mas a parapsicologia ela ainda tem algumas dificuldades para fazer dentro do modelo científico, porque, por exemplo, repetição por pares, as coisas. Tem fenômenos paranormais que acontecem que são espontâneos. Sim. Entende? Então existe uma dificuldade, mas mesmo assim existem muitos fenômenos que foram já estudados. O próprio Heine, que foi o primeiro a oficializar o nome parapsicologia no primeiro congresso lá em Utrecht, na Holanda, em 53. Ele fez mais de 140 mil experimentos, entendeu?
principalmente ele usava as cartas Zener, Sim. sabe? E nesses experimentos ele teve resultados muito maiores do que a estatística diz, né? O teste se baseava em as pessoas adivinharem as cartas, né? Sim, conheço. E daí existe uma fórmula matemática que diz que o que é comum, né? Você acertar Probabilidade. pela probabilidade. E eu não lembro exatamente, mas eu acho que é mais acima de 25% ou 30% já não é probabilidade, né? Daí, claro que também tem aqueles pontos que há uma exceção, um teste passou, mas por isso que ele fazia milhares de testes. Em milhares de testes não tinha como, né? E ele provou várias coisas. Só que daí, mesmo tendo essas provas, ainda tem algumas pessoas que são meio assim, né? E hoje também temos até artigos científicos, existem cientistas que estão fazendo experimentos. Recentemente teve uma pesquisa da USP que provou lá o gene da mediunidade, né? Eu até escrevi um negócio sobre isso lá no Threads, foi muito bom, porque é um caminho, estamos começando. Primeiro ali provou que não tem a ver com doença mental, porque muita gente queria caracterizar isso. Apesar que o cérebro de uma pessoa que tem paranormalidade tem algumas características. Não tem como dizer, mas isso não é uma doença. É uma questão até fisiológica, mas não é doença. Exato. Mas não é doença, é uma mudança sutil, mas que mostra a paranormalidade. Isso, inclusive essas pessoas que fizeram o teste eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas que tinham um desdobramento na vida muito melhor. Muito melhor. Por serem médios, entendeu? Essa pergunta às vezes fica melhor na filosofia, mas farei. Para a parapsicologia, a divindade criou o homem criou a divindade? Na parapsicologia, nós acreditamos... Existem os dois lados, né? Existe. Aí você quer que eu diga o que a parapsicologia conseguiu provar até hoje ou que como parapsicólogo? O que você dentro da sua visão, lá dentro da parapsicologia, dentro do que você vivenciou, qual é a sua opinião sobre? Eu tenho uma opinião sobre isso, só que ela vai muito além, eu teria até que explicar um pouco. Eu acredito que nós criamos Deus. Sim. Tá? Mas é como fosse assim, isso aí eu já vou estar numa coisa bem longe, né? Eu acredito que o criador desse mundo, ele criou esse mundo como fosse um arquiteto mesmo. Eu considero anjos como fossem programas que controlam esse mundo. E nós existimos numa outra dimensão, talvez parecida até com a de onde o Deus desse mundo veio. Só que cada um nessa única dimensão tinha o seu próprio mundo. Era o Deus do seu próprio mundo. Como fosse um sonho, onde tudo é você. Mas nós não fomos presos, como alguém disse, por um Deus daqui. Uhum. Não, nós fomos convidados a ter interações com seres diferentes. Porque quando você estava só naquela sua dimensão, você tinha todas as criações, mas eram somente suas. Aí, esse Deus propôs essa interação entre todos os deuses, digamos assim. E com isso a gente termina o nosso primeiro bloquinho, mas a gente volta daqui a pouco, não saiu daí, hein? Até mais. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta com mais um pouco do professor Bauer, gente. Vamos falar agora sobre apometria magnética. Explica pra gente essa apometria magnética. Apometria magnética é uma técnica terapêutica espiritual. No Brasil, ela foi desenvolvida pelo Dr. José Lacerda, um médico do Rio Grande do Sul. Né? Quando ele foi num congresso, tinha
um hipnotista, né, que criou essa técnica, ele chamava de outro nome, chamava hipnometria. Hipnometria. Porque tem nomes parecidos com hipnose, o pulso e tal. O Dr. José Lacerda olhou aquilo e falou, nossa, que coisa interessante, né? Foi para casa, praticou com a sua mulher, Dona Yolanda, e começou a escrever lá. Escreveu as leis da apometria e criou a apometria geral, né? Que é a criado. Por que o magnética? O magnética foi que eu percebi, né? A primeira vez que eu li o livro do Dr. Lacerda, que ela tinha muito magnetismo. Já tem na apometria, né? E como eu era um especialista já em magnetismo, eu falei, cara, se eu colocar mais magnetismo, não mais, mas intensificar, e eu comecei a testar a apometria com mais magnetismo. E o magnetismo realmente ele mantém o campo. Eu falo uma linguagem melhor, mantém o transe, né? Eu falo campo porque é feito em desdobramento. Tá? A apometria é feita em desdobramento. E eu percebi que tinha um resultado muito melhor. Então é a apometria raiz, eu pratico a apometria raiz mesmo, sigo as leis do Dr. Lacerda, mas com algumas interações mais de energia magnética, né? E serve para tudo, né? A apometria, eu fiz uma grande busca na minha vida sobre curas espirituais, né? Porque eu entendo assim, ó, como é que a gente foi parar nesse mundo criado por Deus e você fica doente? A doença para mim é um erro. É um erro de programação, né? Isso, um erro de programação. Ou foi inserida por algum vírus do sistema, né? Que aí já entra nos anjos caídos. Magos negros. Magos negros. Anjo não caiu, né? Pode dizer, né? Anjo não caiu, porque se é anjo não cai, né? Você imagina alguém que teve acesso à luz total, vai cair para quê? Exato. Se não tem livre-arbítrio, como é que escolheu? Exatamente. Mas agora eu vou fazer a provocação. Inteligência artificial. Nós vamos chegar a tal ponto que a inteligência vai ficar tão desenvolvida que ela pode trair o homem que criou. Ah, sim, com certeza. E por que você acha que os anjos, inteligências artificiais de Deus, não poderiam chegar a tal ponto de desenvolvimento que também traíram? Talvez por compreender a plenitude. Uhum. Talvez a palavra traído foi muito forte, né? A plenitude. Eu acho que... Porque se você pensa no anjo, por exemplo, nós caminhamos para a angelitude. Eu creio nisso. Uhum. Nós caminhamos para a angelitude. Sim, é a quintessência. Nós caminhamos para a angelitude. Quando nós entendemos tudo isso, coisas como vaidade, coisas pequenas, vão embora. Isso. Eu não consigo conceber vaidade no anjo, orgulho no anjo. Eu não consigo conceber. Talvez o que vem a ideia de anjo caído seja a ideia de botar coisas humanas em Deus. Humanizar Deus. Ao invés de procurar se divinizar, humanizar Deus. Eu acho que toda falta de amor, todo orgulho, todo pensamento de escuridão está aí. É a minha observação. Sim, interessante. E tem tudo a ver, né? Porque é muito metafórico também, né? E as pessoas usam isso, às vezes, para justificar as coisas. Justificar as coisas. Foi o capeta que fez comigo. Não, é você, irmão. Nossa, isso é muito interessante que você falou, né? Sobre dizer que tudo é, né? E mesmo qualquer energia que penetre dentro do seu corpo energético, ela não está ali à toa. Não, você deu abertura, pô. Você chamou. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. Se tem qualquer problema, tá ali. Claro que, às vezes, a pessoa chegou numa condição que... As pessoas perguntam, mas professor Bauer, a pessoa não consegue sozinha se restabelecer? Consegue, mas quanto tempo vai demorar? E para quê? E para quê? Ela já está numa vibração baixa. Ela teria que fazer muita meditação, oração, não sei o quê. Vai demorar um tempo. E como ela está numa condição ruim, a tendência de piorar é sempre maior. Você é reencarnacionista? Sou reencarnacionista. Tá. Sansara. Roda de Sansara. Deus nos permitiu ficar na roda. Deus nos permitiu quantas experiências nós quisermos ter, ou pudermos ter, ou necessitarmos ter. A roda de Sansara é divina ou é interferência para que a divindade não chegue a nós? Existiu um momento na história que mudou. Se você pegar lá os celtas, eles falam que quando você fazia a passagem, você ia para Summerland, a terra do verão, Sim. E voltava, tirava férias, ou seja, ia lá para o astral, né, o umbral e voltava. Ia e voltava. Então não tinha abertura para sair da roda de Sansara. Não tinha. Quando você pega a história de Horus, antes pesava
o que tinha de valor e mudou para depois o coração. Sim. É um símbolo. E quando se pega Jesus é meio parecido. O sacrifício dele na cruz, desceu para o inferno, pegou as chaves da vida e da morte, foi outro símbolo. E sabe onde isso está refletido? Eu gosto muito de citar filme que os meus alunos já não conhecem. No filme Matrix, que fala sobre isso, né? E tanto que, eu acho que não foi, sei se foi no final do segundo ou do terceiro filme, que o Oráculo está lá no final e vai falar com o arquiteto. O arquiteto chega e o Oráculo pergunta para o arquiteto: e aí, você vai deixar quem quiser sair da matriz sair? Daí ele falou: não sou homem para mentir. E ali mostra o acordo que foi feito. Foi feito alguma espécie de acordo, se é que eu posso usar essa palavra, né? Mas para liberar, para não ficarem só na roda de Sansara, ela ainda existe. Claro. Mas quem decidir e tiver uma consciência que você pode sair, poderá sair. Antes não, antes era só o ciclo. Tanto que os profetas na Bíblia, que eram os preferidos de Deus, eles não saíam da roda de Sansara. Quando eles faleciam, para onde que eles iam? Para o seio de Abraão, que era um lugar específico ali no mundo astral. Entendeu? Que ainda não tinha ir para dimensões superiores, além do astral, né? Entende? Então eu acredito que teve essa mudança ali. Então hoje a roda de Sansara ainda existe, mas aí você pode sair dela se você quiser. E daí você perguntou, mas por que Deus fez isso? Quando Deus desceu na árvore da vida, em várias camadas, eu acho que ele se experienciou, ele se desfez, né, as fagulhas de Deus, para chegar até aqui embaixo, para depois voltar ao caminho. É como fosse não posso dizer teste, né, mas uma experiência. Né? Um orgasmo celestial? Se quiser interpretar assim. Né? Uma explosão? Né? Porque é o êxtase, né? Exatamente. Você descer você descer a condição humana, né? E você voltar à condição divina. Isso. O que você falou antes, né? Que eu até falei, você falou, nós voltar a ser uma divindade como um anjo. É a quinta essência. É um preceito dos magos, né? A primeira essência mineral, segunda vegetal, terceira animal, a quarta homem, todas elas estão contidas em nós. E a quinta essência ele evolui para um anjo. Por isso que tem o pentagrama, tem 5 pontas. Exatamente. Uma pirâmide olhando de cima, 1, 2, 3, 4, o meio é o 5. A própria cruz, 1, 2, 3, 4, que está no meio, Jesus representando a quinta essência. E nós estamos vivendo um momento de transição dessa quinta essência, né? Sim. Ou é quinta essência, ou, na sua concepção, você crê que nós estamos chegando num ponto de acerto? Eu coloco, às vezes, para os meus o seguinte, eu digo, gente, somos todos trigo. Todos. E o joio faz parte da nossa existência aqui. Todos nós temos uma manchinha de joio, maior, menor, mas todos nós temos joio, senão não estaríamos aqui. Né? E é chegada a hora da gente se livrar do que tiver de joio mesmo, porque o que tiver mais pesado vai viver no joio por mais uma eternidade. E está tudo certo também. Porque a eternidade para Deus não é nada, é um piscar de olhos. Você crê que nós estamos nesse momento final mesmo de separação desse joio, separação desse trigo? Acho que sim. Principalmente pela era de Aquário. Sim. E minhas observações próprias, isso que é legal, né? A gente não fica só lendo o livro antigo, você experimenta, e na própria apometria. Vou falar uma coisa interessante, você também trabalha com essas áreas. Uma coisa que eu faço muito na apometria é a auraterapia, analisar a aura da pessoa. Porque a aura é o reflexo de tudo que você tem, conta a tua história, ver se você recebeu muita energia negativa dos outros e tal. E antigamente, eu falei uns 20 anos atrás, quando eu comecei lá na apometria, a aura humana, eu pegava pessoas assim comuns, 2,5 metros, às vezes mais. Claro que tem pessoas que têm muito mais. Estou falando da média assim, de pessoas, o afegão médio, né, que nem diz. Mas hoje eu não consigo quase achar pessoas com 2 metros de aura. É sempre abaixo. E aí tem um problema. Porque cada camada áurica, que reflete um dos 7 principais chakras, a última camada áurica, ela reflete o chakra coronário, que é da cor violeta. E por que ela reflete o coronário? É a nossa proteção natural contra inveja, olho gordo, magia, mal olhado, tudo. Porque ela é violeta em volta. E o violeta é a vibração mais alta.
né? A vibração dos serafins, e nada passa pelo violeta. Então, se você está com essa camada, você está protegida. E essa camada sumiu, né? E se você e quando começa a diminuir a tua aura com vários problemas, ela começa a sumir e você fica vulnerável. Então eu senti que não é só as pessoas que estão com a aura menor, mas parece que aconteceu no planeta Terra alguma coisa. A qualidade da aura mudou. Isso. É como se fosse uma abertura para ataque. Exato. Ela diminuiu. Eu vejo isso em atendimento. Antigamente, cada 100 pessoas chegava uma com seres extradimensionais atacando. Hoje é 100%. Você notou isso também, né? Notei, claro. Daí eu penso assim que deve estar acontecendo alguma coisa no planeta, até no magnetismo do planeta. Olha só. Entende? Esse nosso assunto, querido, era assunto para uma semana aqui, né? Hoje eu recebi outra pessoa também que gravou comigo e assim, são assuntos que a gente poderia estender muito. Mas eu sei que as pessoas que estão em casa agora querem saber o seguinte: eu quero ajuda. Eu quero ajuda, eu quero um caminho, né? E eu quero saber, né, onde eu encontro o professor Bauer. Tá. Como é que funciona? O lugar mais fácil para vocês me encontrarem, pessoal, é no Instagram, tá? @Bauer, Professor Bauer. Claro. Professor Bauer. Lá daí tem link para fazer atendimento comigo. Eu atendo com apometria, tá? E também tem os cursos lá, né? Curso para psicologia, apometria. Curso para psicologia. Isso. A gente vai ter a oportunidade de conversar novamente, com certeza, né? Um bate-papo mais longo. Televisão, o tempo é muito curto, mas quer dizer que foi um grande prazer receber você. Prazer foi meu. Gratidão a todos vocês. A gente aqui fala sobre o que precisa ser falado, né? E muitas vezes de uma forma mais jocosa, mais brincalhona, mas extremamente respeitosa, né? E eu creio que Deus está nos detalhes, né? E que bom que cada um de nós pode saber um pedacinho dele, né? Para que ninguém tenha a pretensão de saber quem é ele de verdade. Acho que isso é a base de tudo. Um beijo no coração de vocês, gratidão mais uma vez, professor. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até a próxima, até um dia. Beijo.